Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é com a advogada doutora Cláudia Salotti. E o tema de hoje abordado será pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta. Estamos ao vivo através do canal TP Fest e a gente faz a sua pergunta no decorrer da entrevista. Uma boa noite a todos. Estamos aguardando a conexão. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no programa Bate-Papo Legal, através dos espaços jurídicos. Boa noite. Doutora, hoje o tema é bastante importante, pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Meu nome é Cláudia Salotti, eu sou advogada, na cidade de Aparecida, São Paulo. E, doutora, o que é exatamente essa pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio e quem tem direito a ela? Essa pensão, ela é, como a senhora já disse, ela é para filhos de mulheres vítimas de feminicídio, que não têm, são crianças, que são deixadas e não têm condições de sustento. E, no caso, mulheres que tiveram tentativa de feminicídio, mas sobreviveram, esses filhos também têm direito, doutora? Não, porque o feminicídio em si é quando a mulher ela é morta, É o homicídio da mulher. Então, se a mulher sobreviveu, não tem o crime aí de feminicídio. Então, a tentativa do feminicídio não inclui Não, nessa pensão especial. não. E para a criança que recebe essa pensão, a mãe precisava estar trabalhando registrada, contribuindo para o INSS na época do crime? Não, porque essa pensão, ela é uma ajuda justamente porque a criança não tem condições de se sustentar, Não tem a família que ficou, que está sob a responsabilidade, também não tem condições de cuidar. Porque quando a mãe, ela trabalha, ela estava trabalhando ou estava de alguma forma contribuindo, a criança vai ter aí direito à pensão por morte, Aí vai ter uma renda para sobrevivência. E existe algum limite de renda para a família que escolheu criar a criança conseguir esse benefício? Existe a renda per capita, tem que ser de até um quarto do salário mínimo. Vamos dizer, os requisitos, eles são mais ou menos igual ao do BPC Loas. Então, tem que estar inscrito no cadastro único, a renda não pode passar de um quarto do salário mínimo, por pessoa, e tem que ter a comprovação do crime de feminicídio aí. Eu vou justamente perguntar para a doutora quais são os documentos necessários que comprovem o feminicídio para poder dar entrada. Vamos dizer, o auto de prisão em flagrante, de quem cometeu o crime, uma sentença, qualquer documento do processo que comprove que a pessoa cometeu o crime, aí já serve para comprovar que o crime existiu. E quanto tempo, a partir do crime, pode ser dada entrada nesse pedido de pensão especial? A qualquer tempo, até que a criança complete os 18 anos, porque se completou 18 anos, já não tem direito mais. A partir do crime, a qualquer tempo pode ser pedido essa pensão, se comprovar que não tem condições. E como o agressor, na maioria das vezes, é o pai, quem fica autorizado pelo INSS para receber essa pensão do menor? Quem está cuidando da criança, geralmente quem tem a guarda, Porque fica com o responsável, geralmente fica com a própria família, alguém fica com a guarda da criança e cuida, Então, aí essa pessoa que é responsável, que vai ficar responsável também por fazer o pedido, receber benefício. Eu vou perguntar, então, a idade que o jovem tem direito. A doutora disse que é até 18 anos para receber essa pensão. Sim,
Completou 18 anos, corta, né? Então são 18 anos incompletos aí no caso. No caso da criança, o jovem adolescente começar a trabalhar o primeiro emprego, ele perde esse benefício, doutora? Se comprova, aí vai mudar a renda, né? Então aí se tiver renda, provavelmente perde, porque tem que ser feita a renda familiar, vamos dizer, o cálculo da renda familiar. Então provavelmente perca, né? Porque vai passar de um quarto de salário mínimo aí por pessoa. E em quais situações, além dessas que a doutora citou, pode o INSS cortar o pagamento do menor? A falta de atualização do cadastro único, a falta de comprovação, né, do feminicídio, porque, no caso, se o processo demora muito, a cada 2 anos também, além de atualizar o cadastro único, tem que atualizar a situação processual, né, de como está o andamento do processo. Se, de repente, o menor tenha algum envolvimento no crime e seja condenado, né, por ato infracional também, do crime de feminicídio, ele também perde, e se superar a renda. E, doutora Cláudia, caso a mãe trabalhava registrada ou já era até aposentada ou contribuía individualmente para o INSS, o filho ele tem direito à pensão por morte ou essa pensão especial? Ele vai ter direito à pensão por morte. Aí, como ele tem renda, ele não tem direito a essa pensão especial. Aí ele entraria na pensão por morte, o Isso, direito dele, isso, independente da renda. isso. E caso o benefício seja negado para o menor, o que quem está cuidando do menor deve fazer? Como que é a procedência, doutora? Pode entrar com uma ação judicial, né? E tentar na justiça para conseguir esse benefício. A gente vai para o quadro perguntas e respostas dos internautas. Eu recebi a pergunta da Cleide. A Cleide é de São Paulo. Ela mandou que a irmã dela foi vítima de feminicídio e eles estão cuidando do menor e deram entrada nesse pedido da pensão no INSS. Mas já tem 3 meses e ela queria saber se essa demora é normal ou ela precisa fazer alguma coisa. A demora é normal, né? Mas não deveria, porque o INSS tem aí o prazo de 30 dias para concluir o pedido. Mas ela, passando esses 30 dias, ela já pode até, inclusive, entrar com uma ação judicial, né? Porque já passou o prazo do INSS para concluir o pedido. Então, no caso, ela deve, então, procurar uma assessoria jurídica e já entrar com um processo. Sim. Eu tenho uma pergunta também do Lucas. O Lucas mandou boa noite. Doutora, eu peguei a guarda provisória dos meus sobrinhos após a ocorrência do feminicídio, mas ainda não saiu a guarda definitiva. É possível requerer com esse papel da guarda provisória? Sim. Tendo a guarda provisória, já pode fazer o requerimento do benefício. E eu tenho a pergunta também da Raquel. Raquel está mandando boa noite. Ela diz que o pai da criança cometeu o feminicídio e ele perde o direito de requerer essa pensão. Mas no caso de ele pedir o auxílio reclusão lá na prisão, a criança perde o direito a esse benefício? Na verdade, o auxílio reclusão, ele não é para o preso, né? Então, vamos dizer, se alguém tem direito ao auxílio reclusão, no caso é a própria criança, né, que perdeu a mãe. Aí, se a criança tiver direito ao auxílio reclusão e conseguir esse auxílio reclusão, também não vai ter direito à pensão, porque aí ela já tem uma renda, né, que vem do auxílio reclusão. Ok. Porque o auxílio E eu tenho reclusão, pergunta... ele é não é para quem contribui, né? É pro dependente, pro filho, no caso. Filho, no caso, então vai direto para a criança, então. Uhum. E a gente tem a pergunta da Maria das Graças. Ela diz: meu neto perdeu a mãe por feminicídio e já recebe a pensão do pai que faleceu há alguns anos por doença. Essa nova pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio, ele pode receber ou não pode ser acumulada com outra?
Eu acredito que não, tem que ver aí a renda familiar, mas como não pode, o benefício não pode ser menos que um salário mínimo, ele não vai ter direito, né, à pensão. Ele pode vir a ter direito a outra pensão por morte da mãe, se a mãe contribuía, se a mãe trabalhava, né, aí pode fazer um outro pedido de pensão por morte, senão a essa pensão ele não vai ter direito. Porque vai alterar a renda, né, doutora? Uhum. E ele já tem a pensão por morte, ela não pode ser menor do que um salário mínimo. Então, ele já tem uma renda, né, de um salário mínimo. Então, não tem direito à pensão. Ok. E a gente tem a pergunta também da Roseli de Minas Gerais. A Roseli está mandando boa noite e diz: eu sou prima e estou com a guarda definitiva. Não sabia dessa pensão de feminicídio. Aconteceu há 3 anos. É possível fazer esse pedido agora? Sim, se for menor de 18 anos, sim. Mas aí vai começar a receber a partir de agora, né? A partir da data do requerimento. O que passou para trás, aí não recebe. E a gente tem a pergunta aqui da Gisele, que está com a gente acompanhando. Ela manda: doutora, muitas pessoas não sabem que os filhos de vítima de feminicídio podem ter o direito a uma pensão. Como esse benefício funciona na prática e quem pode solicitá-lo? Quem vai solicitar é quem é o responsável da criança, né? Aí, para solicitar, você tem que fazer o pedido junto ao INSS e tem que comprovar a renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Ela entra, então, igualzinho o BPC Loas, não há uma mudança, então. Não. Os requisitos acabam sendo os mesmos, além de ter que comprovar, né, o crime, mas a questão da renda e do cadastro único, que é o que é exigido também no BPC Loas. Doutora, eu tenho a pergunta da Vera. A Vera está falando que ganha 2 salários mínimos e ela gostaria de saber se ela poderia pedir para a neta, que está com 12 anos e faz tratamento psicológico. E o que ela está ganhando não supre para se sustentar e ainda pagar os tratamentos devido ao trauma que a criança ficou em relação ao feminicídio. Aí ela gostaria de saber se pode estar entrando, solicitando, como deveria ser feito neste caso. Aí tem que analisar quantas pessoas moram, né, na casa, qual que é a renda, e fazer o pedido no INSS. Se o INSS negar, pode fazer um pedido judicial, né? De repente, judicialmente, pode relativizar a questão da renda, como acontece no BPC Loas, mas como essa pensão ainda é nova, né, um pedido novo, acredito que não tenha, assim, um parâmetro de relativização da renda, mas tem que analisar o caso concreto. Tá certo. E eu vou perguntar para a doutora qual a importância da família sempre procurar assessoria jurídica nesses casos de vítima de feminicídio, uma pensão que é nova, né, um auxílio, um benefício novo. O que elas devem fazer e qual é o momento certo de procurar e dar entrada nesse pedido e procurar assessoria jurídica? Com a assessoria jurídica, fica mais fácil, né, de você conseguir o benefício, porque a pessoa que vai te assessorar tem um conhecimento sobre o benefício, um conhecimento melhor, vai poder ajudar, né, a você a juntar os documentos, tudo aquilo que é necessário. Então, se a mãe trabalhar na época do crime, a criança, então, tem o direito da pensão por morte, aquela pensão tradicional do INSS, e Sim. seria muito mais vantajoso dar entrada na pensão por morte do que nessa pensão especial. Sim. A vantagem, na verdade, a vantagem também com relação aos valores que recebe, porque essa pensão você não vai receber 13º, a pensão por morte recebe 13º, e não precisa ficar atualizando, né, de 2 em 2 anos, cadastro único, atualizando coisa de processo para comprovar, né, que o processo ainda está em andamento. E, doutora, essa pensão por morte, ela também vai até os 18 anos ou ela continua até o término dos estudos? A pensão por morte vai até 21 anos. Até 21? Até 21. Aí não Se tem relação ela com estudos, ainda que esteja estudando, é até 21. Não tem, assim, a pensão alimentícia, quando está estudando, vai até os 24 anos, né? A pensão por morte, no caso, não vai.
Ah, ok. Eu iria perguntar justamente isso. E, Uhum. doutora, a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de saber os seus contatos, como as pessoas podem estar procurando a doutora para esclarecimento, acompanhar também os conteúdos nas redes sociais. Uhum. O meu Instagram é Cláudia Salotti Advogada e a minha página também no Facebook, Advogada Cláudia Salotti. E, doutora, faltou algo que a doutora gostaria de estar falando, que a gente, porventura, deixou de dizer aqui durante a entrevista sobre o tema? Não, acredito que não. Acredito que a gente falou tudo que tinha, né? E a doutora gostaria de deixar um conselho para essas famílias que estão cuidando dessas crianças e que pode estar pedindo essa pensão especial e que entra aí no cadastro. A doutora gostaria de deixar um conselho ou uma orientação? Assim, para que elas corram, né, atrás do direito dessas crianças, porque já perde a mãe, né? Já tem o trauma, porque já vai ficar, né? Geralmente é o pai, é alguém da família que mata a mãe, então já é um sofrimento grande para a criança, ainda passar por necessidade, sabendo que pode ter um auxílio, né, do governo, então tem que buscar esse auxílio, buscar esse direito. E o momento de procurar é logo quando acontece o crime, doutora? Sim, aconteceu o crime, já pode procurar. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal dessa noite, tirando as dúvidas, trazendo esse tema tão importante, né, sobre o feminicídio, falando sobre essa pensão especial para as crianças. Então, eu gostaria de agradecer a doutora aqui em nome dos Eu que espaços agradeço. jurídicos. Boa noite. Boa noite, doutora. E hoje a entrevista foi com a advogada doutora Cláudia Salotti, ela que trouxe esse tema importantíssimo aqui no programa Bate-Papo Legal, pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Então, se você conhece alguém, né, compartilha essa nossa entrevista aqui para a pessoa poder ter esse conteúdo informativo que a doutora Cláudia trouxe hoje aqui para a gente no programa Bate-Papo Legal. Obrigada a todos que participaram, enviaram as suas perguntas e estiveram com a gente também ao vivo aqui nesta noite. Muito obrigada, doutora, pela presença. E a gente volta no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa doutora. noite. Boa noite.